Ei, Bela, Tudo tudo bom, bom? Priscila? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Esperar mais dois Mais um minutinhos aí para o pouquinho, né? pessoal ir entrando devagarzinho. Oi, Leiane. Oi, Palu. Vamos entrando, todo mundo. Oi, Ângela. Vamos esperar um cadinho. Tô mandando uns aviãozinhos aqui pro povo para lembrar eles. O povo às vezes esquece, bobo. Estão chamando o povo. Isso aí. Esperar um pouquinho. Como é que estão as coisas Oiê! aí, Priscila? Tudo bem, agora tá mais friozinho por aqui. E Nossa, aí? aqui tá gelado. Frio sempre, né? Eu não vi o termômetro, mas uma aluna me falou que fez 5 graus 5 horas da manhã. Congelou, Deve né? ter, deve ter feito mesmo, porque eu acordei sentindo muito frio. Não sei, não vi. Ela me falou isso, que olhou que deu Aham. 5 graus aqui. O Aqui não negócio chegou aqui nisso ainda tá. não. Tá melhor um pouquinho. Aqui em Juiz de Fora o negócio tá frenético. Vamos entrando, o pessoal tá entrando aí devagarzinho. Tava assim, aí a Erika tá falando que tava 5 graus mesmo aí, ó. Tava mesmo? Aí, é verdade, não é fake news. Eu não, e ó, eu vou te falar um negócio. O bairro onde eu moro é gelado e o da Érica também. Nossa, a gente Venta tem mais ainda, né? sofrido. A gente tem sofrido aqui. É, você viu quando você esteve aqui. Foi. Boa Aqui também venta noite. bastante aqui perto da minha casa. Boa noite, mais uns minutinhos, o pessoal ir conectando e entrando. Já. Aí, só Eu queria imitando então aí. já aproveitar e agradecer o convite. Ah, que Essa bom! iniciativa de vocês de estarem fazendo as lives, né? Eu sei que vocês estão fazendo lives 2 vezes por semana. Eu acompanho. Então, obrigada pelo Batalha. convite. Obrigada por Ah, me chamar para então. fazer parte das lives de vocês também. Ah, que legal. Então, vamos começar, deu o horário, né? Então, vamos respeitar quem chegou no horário, né? É verdade. Nosso estúdio, para quem veio através da Priscila, é um estúdio de pilates, de fisioterapia, tem treinamento funcional, tem corrida. Agora, no finalzinho, antes de entrar na pandemia, a gente começou com nutrição, com RPG. E nosso estúdio ele promove saúde. Então a gente decidiu durante essas lives falar muito sobre saúde, né? E saúde em todos os aspectos, inclusive a É. nossa saúde psicológica, né? Nossa saúde, nosso desenvolvimento, tudo isso. Já teve uma psicóloga que Eu falou, teve assisti a live da nutricionista, psicóloga. foi É. muito bacana, né? Eu sou a Isabela, para quem não me conhece ainda. Sou educadora física, sou da equipe da Treine, Estar Bem. E essa lindeza que está aí é a Priscila, fonoaudióloga maravilhosa. Deixa eu. Notei aqui tudo que eu tenho para falar com vocês, que a área de atuação dessa princesa aí é linguagem, é desenvolvimento infantil, é inclusão, autismo e fonoaudiologia escolar. Eu vou falar de Isso. experiência minha. Toda vez que eu tenho dúvida, eu peço socorro, né, Priscila? Priscila, Que bom, né? socorro! Tá Que bom acontecendo que a isso, gente isso, pode assim. trocar um pouquinho. E aí, da mesma maneira com a parte motora, né? Então, É verdade. assim, A gente estava até conversando um pouco antes da live do quanto que a atividade física está fazendo falta para as crianças agora, né? As crianças estão ficando muito tá, quietinhas, né? Sem muito eles movimento. são muito paradinhos, e isso real tá fazendo falta. Eu vejo como Tá. meu filho, que é muito ativo, fazia natação, fazia fisioterapia respiratória, tava na creche, tava na escolinha desde sempre, chegava em casa 9 horas, ele não era ninguém. Hoje em dia, para ele Uhum. dormir 11 horas da noite, eu tô, ó, penando. Então É. a atividade física tá fazendo falta para ele. E Tá. aí a ideia de
te convidar para poder ajudar os pais que estão aí perdidos no meio dessa quarentena. Muitos mais uma vez, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer escutar você. E aí, um pouquinho, vou parar de falar e deixar você falar agora. Nada. Então, acho que esse assunto vai dar pano para manga, né? Porque acho que a gente pode começar falando que a quarentena não tá fácil para ninguém, né? Nem para as famílias que têm crianças, nem para as famílias que não têm crianças, né? Na verdade, são dificuldades, são inúmeras dificuldades, né? Inúmeras coisas que a gente tem que ajustar no dia a dia, na rotina. Então, acho que não tá fácil para ninguém, por isso que a gente acabou chegando nesse título expectativa realidade, né? Às vezes a gente pensa a expectativa era a gente ficar em casa bonitinho. Como se tudo fosse ficar muito organizado, né? Como se tudo fosse, assim, dar super certo, e a gente sabe que não. Com criança, então, aí é que nem sempre dá certo mesmo. Criança não é uma ciência exata. Não é. A gente acaba tendo que se ajustar sempre, né? Eu brinco que eu falo aqui em casa que eu pago muita língua. que eu engravidei já pagando língua e continuo pagando língua. A maternidade só me faz pagar língua, né? Então a gente tem uma expectativa e a realidade não é outra, não é essa. Outra muito diferente. Mas assim, pensando nessa questão da quarentena também, apesar de ter essas dificuldades realmente, a gente também não tem famílias com o mesmo perfil, né? Tem famílias, por exemplo, que... Estou falando das famílias que têm crianças, né? Tem famílias, por exemplo, que os pais estão trabalhando e as crianças precisam brincar sozinha, até para que eles possam fazer todas as tarefas que o trabalho está exigindo. E aí as famílias não conseguem fazer a criança se engajar numa atividade sozinha, a criança acaba solicitando a família o tempo inteiro, chamando o pai e a mãe, parará. E aí o trabalho não flui, né? Acaba interrompendo. Tá assim. O Léo tá de home office o dia inteiro. E assim, a gente mora num apartamento, não é uma casa grande assim que tem um cômodo para home office, um cômodo. Não tem, a gente infelizmente não tem isso. Que a grande maioria também é assim, tem gente que mora num cômodo, né? Então eu fico imaginando essas pessoas, inclusive. Então o Léo trabalha na sala, num pedacinho. Eu, como o estúdio agora virou online, eu tô no celular 24 horas produzindo e mandando, ir pra lá, ir pra cá, ir pra cá. E também não tô sempre trabalhando e ele, tadinho, ele quer brincar, ele quer uma... a gente acaba tendo que considerar também a idade da criança, né? Não só o contexto da quarentena, que já não é um contexto favorável mesmo, né? Para a linguagem, a gente até pode falar daqui a pouquinho um pouquinho disso, né? Mas, assim, a própria criança menor, ela precisa mesmo do desenvolvimento dela, chamar o adulto o tempo inteiro, solicitar atenção, solicitar ajuda. Então, até para a gente ponderar o que a gente vai fazer e qual a dica que eu posso dar, a gente também tem que levar em conta a idade que a criança tem. Quanto mais novinha, mais ela vai solicitar os adultos, né? Tem famílias também, eu estou até falando a partir de relatos, né, que eu fui recebendo ao longo desse período, de pacientes, de amigos também, né? Tem famílias também que, na verdade, querem aproveitar esse período de quarentena para estimular mais, para estar mais de perto em relação ao conteúdo da escola, em relação às habilidades que a criança vai desenvolvendo. A criança desenvolve muito rápido e os pais querem, né, ver isso mais de pertinho, brincar mais. Aí tem uma dificuldade maior de se engajar em atividades com a criança, né? O que vai chamar atenção, o que vai ser mais legal, ou até a criatividade mesmo que a gente tem que ter para cada hora fazer uma brincadeira diferente, né? Para poder chamar atenção rapidinho. E por outro lado também, tem aquelas outras famílias que elas estão assim, lutando para ter uma rotina definida e que a falta de compromissos fora de casa, né, acabou levando a uma desorganização mesmo da rotina. Então, acaba acordando muito tarde, almoçando muito tarde, dormindo mais tarde ainda, e aí estabelecer a rotina dentro de casa também fica difícil, e a gente sabe que isso para criança também não é tão legal, né? Então, a ideia hoje é a gente discutir um pouquinho sobre isso, né, e para que vocês também, né, todo mundo que está aqui agora, para que vocês também digam qual que é o perfil de vocês, o que está mais difícil, né, o que vocês também queriam saber mais. E tem aquela família também que está trabalhando, né?
que nada mudou. Nada mudou e as crianças estão em casa, estão com um conhecido, com um avô, com um tio, porque a escola não vai voltar tão cedo, mas o pai e a mãe, de repente, precisam trabalhar. Precisam não, né? Todo mundo precisa. Tem, né? É um trabalho essencial e não está em casa de quarentena. Então ainda tem essa. E acaba acumulando tarefas também, porque tem as tarefas domésticas, mais a escola online também, acaba tendo... Então o trabalho está com o mesmo volume e ainda tem outras coisas para fazer também que não tinham antes, né? Vamos discutir um pouquinho isso. Quem que tiver aí, aproveita e escreve aí embaixo, né? Nessa quarentena eu queria que... Completa a frase aí pra gente saber qual está sendo a dificuldade. Deixa eu anotar, mas pode ir falando aí. Bom, então assim, vamos pensar primeiro nesse primeiro perfil de família que a gente comentou, que são os pais que estão trabalhando, né, com uma rotina, uma demanda de trabalho, né, grande, e a criança está lá solicitando atenção o tempo inteiro, né? Como fazer para poder colocar essa criança numa atividade, para que ela se engaje nessa atividade, sem ter que interromper os pais o tempo inteiro, né? Você já fez alguma coisa aí, Isabela? Oi? Você já fez alguma coisa aí para entreter mais o Theo? Então, o que eu fiz pro Theo aqui, que eu fiz uma coisa muito interessante, eu fiz uma pista de carrinho, assim, com fita, sabe? Na casa inteira. E como ele não gosta de brincar sozinho, aí eu fiz no meu quarto, no quarto dele. Minha aluna até outro dia eu dou aula no quarto dele, que tem um espaço maior. Então eu ponho tripé, o celular, inclusive agora eu estou no quarto dele. E aí minha aluna falou assim, o que é essa marcação no chão? É para as lives? Não, é pista de carrinho. Pista de carrinho. E aí eu fiz na sala também, eu fiz no quarto, tá onde ele tá, e a gente vai fazer na pista, entendeu? Porque é surreal, entendeu? Se a gente fosse parar para pensar, a gente primeiro teria que ir assim mesmo, né, no interesse da criança, no que ela mais gosta. Mas o ideal é a gente não oferecer muitos brinquedos, né? Na verdade, o contrário do que a maioria faz, né? Todo mundo deixa os brinquedos disponíveis para a criança e para a criança ali escolher o que ela quer, o que ela mais gosta e ela brincar. Mas quanto mais brinquedos tiver no chão, mais a criança vai acabar brincando com controle remoto ou aquela caixa que está ali dando sopa ou alguma coisa. Na verdade, a criança ela precisa ter uma quantidade de brinquedos menor, né? E também brinquedos que se relacionem, até para que ela possa usufruir daqueles brinquedos, manusear aqueles brinquedos de uma forma mais produtiva mesmo. Então, a primeira dica é pouco brinquedo. Se puder, já aproveita esse período de quarentena e já organiza os brinquedos da criança, separando por categorias. Essa dica você me deu em janeiro. Eu já tinha falado, eu sempre falo essa. E eu fiz. Eu até passei para minha sócia, para a Ju também adorou a dica, que você vai falar agora. Eu fiz, tá? Costuma desembolar no meio do caminho, mas eu fiz, eu prometo que eu fiz. Dá muito trabalho separar os brinquedos, né? Pegar aquilo tudo e colocar tudo separadinho por categoria não é fácil. Geralmente a criança tem muito brinquedo, né? Hoje em dia as crianças têm bastante. Mas depois que a gente separa, eu acho que a brincadeira acaba ficando mais organizada. Então, o que seriam essas categorias? A gente tem que colocar junto numa mesma caixa ou num mesmo lugar, né? Não precisa ser necessariamente uma caixa, aqueles brinquedos que têm alguma relação. Então, todos os brinquedos de encaixe num lugar. Se você for fazer, se seu filho gosta de carrinho, como você falou, se você for separar categorias de carrinho, a categoria de carrinhos, você pode colocar junto com essa categoria a pista do carrinho, o posto de gasolina, o cone. Então, não só os meios, pode colocar meios de transporte de um modo geral, pode colocar avião também, não precisa ser só o carrinho. Eu cheguei a separar até por tamanhos. Os carrinhos maiores, dos menores.
Mas aí só facilita na logística, né? Porque no dia a dia realmente a gente acaba preferindo menos bagunça. Mas assim, as categorias elas são importantes porque a criança ela precisa aprender a fazer a relação de um brinquedo com o outro. E isso é que torna a brincadeira produtiva. Então imagina que ela tem ali os carrinhos, mais as pistas, e também tem o brinquedo de encaixe, o quebra-cabeça, a bola. Ele não vai fazer uma relação de uma bola de futebol com um carrinho de miniatura. Então acaba tendo brinquedo demais e aí atrapalha ali no engajamento da criança. Então se a criança tiver menos brinquedos, ela vai fazer uma relação melhor com aqueles brinquedos e ela vai ficar mais tempo ali engajada, porque ela tem condições de explorar mais aqueles brinquedos. Então, é fazer justamente o contrário, né? Aquela ideia de cesto de brinquedos também não é uma boa. Porque ela mistura também muitos brinquedos diferentes e a criança acaba não explorando nada, né? Eu até dei esse exemplo de que a criança depois ia pegar o controle remoto e brincar, porque na verdade acaba que ela vai pegando coisas que estão ali na casa ou até objetos de decoração, porque ela vai procurando toda hora o diferente, né? E aí entra até uma outra dica também em relação a essa questão do diferente. A criança busca mesmo coisas diferentes, brinquedos diferentes. Então, se a gente fizer um revezamento de brinquedos, né? Se os pais, assim, não quiserem... não separei tudo ainda, tem muito brinquedo, agora na quarentena não vai dar para eu sair e comprar caixas para colocar os brinquedos. Então, o que eu faço? Aí o legal, eu tenho feito muito isso aqui em casa, é fazer o revezamento. Eu deixo disponíveis alguns brinquedos no chão mesmo, onde meu filho mais brinca, e guardo os outros. Depois, dali 2 dias, eu troco, guardo aqueles e coloco outros. Isso possibilita também uma exploração melhor de brinquedos e enriquece a linguagem da criança. A criança aprende brincando. Então, ela vai acabar tendo uma brincadeira produtiva, mais rica, né? Uma brincadeira muito melhor. Então, assim, vale falar sobre o revezamento, vale falar sobre a categorização dos brinquedos, poucos brinquedos também. Brinquedos fora do alcance também são interessantes, dependendo do que você quer, porque aí a criança pode te mostrar mais aquilo que ela mais gosta, né? Porque mesmo que esteja fora do alcance, vai ser sempre aquilo que ela vai procurar. E também para crianças que estão... Para aquelas crianças mais quietinhas também, que não estão com uma comunicação tão boa, essa também é uma orientação que vale a pena. Deixar o brinquedo fora do alcance, ela vai ter que pedir. Porque mãe e pai tem muito assim, já de adivinhar o que a criança quer, né? Cria um dialeto em casa, né? Só os pais e as crianças se entendem. Só na família. Eu vejo fora isso dali ninguém entende. Não só com meu filho, mas com as crianças próximos a mim. Então, esse lance de botar no alto vai fazer a criança pedir, né? Então, interessante. E pedir várias vezes, né? Você vai acabar incentivando a intenção dela de se comunicar e tal. Mas aí, né, aquela coisa, se os pais quiserem que a criança se engaje na brincadeira sozinha, aí não dá, o brinquedo vai ter que estar no chão mesmo, né? Mas essa é mais uma dica para aquelas crianças que não se comunicam tanto, não mostram tanto o interesse daquilo que elas querem fazer, né? Tem um monte de perguntas, eu não sei, eu dei uma olhada aqui para ver se está passando perguntas e de repente eu não vi. Isabela, você controla as perguntas aí para mim. Tá passando que o Léo falou que o Theo tem 3 controles remotos. a Vivian, ela quer brincar com a prima dela nessa quarentena. Tem algumas respostas. Perguntas ainda não teve, não. Essa questão do controle remoto é até engraçado, né? Se a gente for parar para pensar, o controle remoto meio que cai na categoria de brinquedos de causa e efeito, que são aqueles brinquedos que você aperta um botão ou aciona alguma coisa no brinquedo e ele tem um efeito depois. O controle remoto, de uma certa forma, é isso. A criança está apertando o botão e ela está mudando de canal, ela está produzindo uma consequência ali, né? Acho que é por isso que o controle remoto chama tanta atenção. Ela sabe disso. É tão divertido. Agora sim, se a gente for parar para pensar naquelas famílias, né, que agora tem gente falando que o revezamento de brinquedos funciona mesmo.
É bem legal, né? A criança gosta. Agora, se a gente for parar para pensar naquelas famílias que precisam, na verdade, que querem usar esse período da quarentena para estimular as crianças, aí a gente já tem que, né, olhar para um outro lado da brincadeira, né? Aí o brincar junto vai ser o que vai ser mais estimulante, o que vai ser mais legal para a criança. A criança acaba aprendendo mais quando ela está brincando junto do que quando ela está brincando sozinha. Lógico que ela aprende quando ela está brincando sozinha, mas muitas vezes, ao brincar sozinha, ela está replicando modelos que ela viu os pais fazendo. Então, os pais brincaram antes, mostraram alguma coisa naquele brinquedo, e aí depois, na hora que ela vai brincar sozinha, ela acaba replicando. Mas a brincadeira que vai estimular mais o aprendizado, que vai trazer habilidades novas para a criança, é a brincadeira junto. Eu gosto muito de brincar no chão. Eu percebo muito isso, assim, às vezes eu invento uma historinha com ele, que ele adora quando a gente conta história, né? Aí eu invento uma historinha e brinco com o brinquedinho dele. Aí eu paro. Ele faz exatamente o que a gente fez. A mesma coisa. Vai lá, faz. Então ele replica real mesmo. O teste é isso mesmo. Mas o aprendizado, ele parte da imitação mesmo. A imitação, a cópia, ela é fundamental. A gente quer mesmo que a criança reproduza tudo aquilo que a gente estava fazendo com ela, né? Então, não é ruim que a criança depois imite. Ela vai imitar, mas ela também vai colocar algo novo, ela também vai imaginar, né? Trabalhando a abstração dela, né? Ela também vai imaginar coisas na brincadeira e vai adicionar coisas que ela estava pensando. Às vezes também a imitação não é só do que os pais fizeram ali na brincadeira. Às vezes a criança reproduz alguma cena de filme, de desenho também. Ela reproduz alguma coisa que ela vivenciou também. Então, a imitação e a cópia de modelos, ela está presente no desenvolvimento e é importante que ela esteja mesmo, né? Aí, para estimular, a família tem que ver exatamente o que ela quer investir mais. Então, às vezes, por exemplo, a família quer investir mais em comunicação, quer que a criança converse mais e tal, mas faz muitos jogos cognitivos. Estão perguntando assim, olha, simular escolinhas e creches é uma ferramenta legal? Eu gosto. Para esse momento de quarentena, eu acho bacana. Foi o Leonardo, né, que perguntou? Foi. Eu acho bacana. Porque, na verdade, a gente botar até uniforme, se bobear. O uniforme, eu nunca tinha pensado nisso, né? Pode funcionar, né? Pra ficar mais real, né? Um verdadeiro faz de conta. É brincadeira. O Theo, quando ele vai chutar gol com o Léo, ele põe a camisa do Flamengo, short, chuteira, ele põe o uniforme pra jogar gol, né? De repente... Essa quarentena, ela tirou muito convívio, né, da gente. As crianças estão sentindo falta, lógico, e muitas das crianças não estão entendendo por que elas estão agora em casa, né? E algumas que não estão entendendo, né? O meu próprio filho, pequenininho, ele não tem condições de entender o que está acontecendo, mas eu tenho certeza que ele está sentindo muita falta de convívio. Então, aí eu acho que essa questão de fazer uma escolinha em casa ajuda a você manter algumas habilidades que a criança, de repente, já adquiriu, do tipo sentar na cadeirinha, ali na mesinha para fazer uma atividade, que aí você fica com um tempo de atenção melhor. E até as maiores também, né? Até assim, essa rotina serve até para as crianças maiores, não tem, não é só assim. Resgata esses hábitos, né? Eu, quando eu era criança, eu brincava de escolinha. É uma brincadeira que as crianças gostam muito. E vale a pena também a gente trocar os papéis. Olha, agora você é o professor, você vai dar aula para a mamãe, para ver o que a criança vai fazer com aquele momento. E a gente descobre um monte de coisa assim também, né? A gente vai descobrir se você está pegando muito no pé dela em determinada situação ou não, ou qual é a brincadeira que a criança gosta mais. A gente vai acabar descobrindo um monte de coisa. Criança conta as coisas pra gente brincando. Eu brincava muito de escolinha com ela. Com ela.
E aí a gente tem umas memórias. E assim, ainda por cima aumenta a motivação, né? Olha só como é que você tem uma memória afetiva bacana desse tempo de escolinha, né? Eu acho que vale a pena, sim. Até as crianças maiores, eu acho bem legal. É sim. Então, e aí, como a gente estava falando dessa questão de estimular, na própria escolinha é uma maneira de estimular também. A única coisa que a gente precisa prestar atenção é no nosso objetivo. Então, é aquilo que eu estava dizendo. Às vezes a gente quer que a criança ganhe vocabulário, ou que fique com uma narrativa melhor e tal, mas aí a gente está fazendo muito joguinho de quebra-cabeça, ou muito joguinho de montar, que às vezes não está sendo explorado tanto, essa questão da conversação, essa questão do contar histórias, narrar, vocabulário. Às vezes você está indo, às vezes você tem um objetivo, mas acaba fazendo brincadeiras que priorizam outros objetivos. Então, acho que tem que prestar bastante atenção nisso, né? Porque se você também está brincando junto com a criança, o legal é que você utilize esse momento para ensinar algo novo, né? E criança aprende rápido. A Maristela está perguntando assim, essa rotina seria diária, fixa? A rotina de da brincadeira, de tentar botar uma rotina, o que você acha? Sim, eu acho que a gente pode pensar na rotina de um modo geral. É importante a gente estabelecer rotina para a criança em casa, né? Mesmo que ela não esteja indo na escola, que esse convívio tenha sido, né, cortado abruptamente aí, eu acho que é importante a gente estabelecer a rotina. E aí, rotina para tudo, né? E aí, pensando mais na rotina, é importante a gente seguir uma ordem. Tem gente que estabelece uma rotina com horários pré-definidos, mas nem sempre a criança tem uma noção de tempo, dependendo da idade da criança, nem sempre a criança tem uma noção de tempo tão precisa para saber que a hora tal é para fazer isso, a hora tal é para fazer aquilo. Então, ela acaba se guiando mais pela ordem das atividades. Então, é importante que a ordem das atividades do dia sejam sempre a mesma. Porque aí ela vai sempre saber o que você está esperando que ela faça, ela vai sempre saber o que vai acontecer depois, né? Então, se logo depois que a criança almoça, ela vai lá para fora brincar um pouquinho, vai chegar num momento que você vai falar assim, agora a gente acabou de almoçar, o que você vai fazer? Ele vai falar, vou lá para fora brincar um pouquinho, né? De tanto que ele já fez isso. Então, às vezes, a gente não precisa, dependendo da idade da criança, na maioria das vezes a gente não precisa ficar muito fixa, com essa ideia fixa de 11 horas isso, 1 hora da tarde isso, 3 horas... Não, vamos deixar uma logística, uma ordem bem definida para a criança fazer as atividades. E aí dentro, claro, dessa rotina, vai acabar entrando uma atividade diferente ou outra, você não tem obrigação de fazer sempre as mesmas, mas vai ter a hora do brincar, vai ter a hora de fazer as atividades da escola, vai ter a hora da escolinha, né? E aí ela vai se guiando por isso mesmo, né? Colocaram mais alguma pergunta aqui que passou aqui. Deixa eu te falar qual que é. Eu consigo ver aqui. E você sugere alguma brincadeira que priorize isso? Priorizar o quê? Será que é a linguagem? Eu acho que essa então, aí né? aquilo que eu falei no início, vai depender da idade da criança e do contexto, as preferências dela, o que ela mais gosta de fazer, né? E é também muito importante, voltando naquela questão de pouco brinquedo, né? Não precisa ter muito brinquedo. É importante também que você explore um brinquedo de formas diferentes. Isso também enriquece bastante a linguagem. Mostrar que aquele brinquedo tem outras possibilidades, não só aquela que vocês sempre brincam. É claro que a criança vai acabar manifestando uma forma preferida de brincadeira, mas é importante explorar outras possibilidades ali, né? Até nessa questão de dramatizar a história, né? Se a criança viu um desenho, alguma coisa, você pode pegar os personagens e tentar fazer uma dramatização daquela história com ela. Aí eu já estou entrando até um pouco nos eletrônicos, que eu sei que estão fazendo parte da vida das crianças mesmo. Já faziam antes, né? Agora fazem mais ainda. Acho que esse período de quarentena aumentou isso, né? Tem gente falando aqui
Não, a gente já vai falar disso, né, Isabela? Tem gente falando aqui também de priorizar contar histórias. Sim, o momento de contação de histórias é muito importante, a leitura é muito importante para a linguagem também. E eu acho que a gente também não precisa, eu acho que para a gente despertar uma criança para a leitura, né, deixar a criança com mais motivação para ler, a gente também não precisa ter aquela coisa, temos que sentar para ler. Eu acho que ao longo do desenvolvimento a gente tem que mostrar o livro para ela como um brinquedo, porque aí ela pode ter mais motivação com ele, né? E assim, vai ler, pode ler na mesa, pode ler na cama, pode ler no sofá, pode sentar no chão para ler. O livro é para ser explorado, o livro é para ser o tempo inteiro mexido, ele tem que ter inúmeras possibilidades, né? O meu filho tem um livro que se chama É um Livrinho. Ele é muito, muito interessante a historinha dele. São várias imagens em que o livro está sendo usado com uma outra finalidade. Então, o personagem fala assim, é um computador? Ele pergunta, aí coloca o livrinho aberto assim na frente dele, como se ele estivesse digitando um computador. Aí ele fala assim, é um chapéu? Aí coloca o livro na cabeça. O próprio livro, ele já induz a gente a utilizá-lo de uma forma diferente. É uma história bastante bacana. Estimular mesmo a imaginação da criança, né? E aí, aqui o Regis está falando que um mesmo livro produz inúmeras histórias. É verdade. A gente também não tem que ter isso para despertar o interesse pela leitura, né? Eu posso ler a história do livro, claro, eu vou ler, mas eu também posso explorar as imagens do livro, eu também posso mostrar alguma coisa e fazer uma conexão, um link com alguma coisa que a criança já vivenciou. Então, assim, eu gosto muito de usar o livro sem regra e sem lugar definido. Entendeu? O livro é mais um material para a gente poder incentivar a curiosidade da criança para o que está lá dentro. Aí depois que ela está motivada, interessada, aí ela vai querer realmente saber o que está lá dentro do livro de verdade. Então a gente, com a motivação lá em cima, aí a gente deita e rola, né? Pode fazer qualquer coisa ali com aquele livro. Exatamente. Imaginação também, Leonardo colocou. Com o Theo, semana passada, a gente botou um filme para ele, Procurando Nemo, a gente estava no Netflix, aí ele mesmo um peixinho, aí eu botei ele assistir um pedaço do filme, ele não consegue ainda ficar 2 horas vendo o filme, meu filho tem 2 anos, e aí ele viu o filme, um bom pedaço do filme, depois ele foi lá nos livrinhos, tem um lugar na minha raca onde ficam os livrinhos dele, ele foi lá e procurou um livro onde tinha peixinho. Eu achei assim... Olha, claro, mas ele fez uma relação, né? Ele fez a relação, exatamente. Eu falei assim, gente, ele surpreende a gente, porque a gente não acha que criança é capaz daquilo e ela é. Mas Porque... É capaz, Ela tá olhando tudo com curiosidade, está gravando tudo. E olha só, ele acabou de fazer uma relação entre o filme com o material que ele tinha, né? Aquela proposta que eu falei no início, de ter brinquedos que se relacionam, é justamente para usar essa habilidade, né? Que é fazer uma relação semântica ali. Então, um brinquedo se relaciona com o outro. Qual é a possibilidade desses brinquedos se relacionarem? Isso deixa a brincadeira mais rica, isso estimula. Muito legal. Né? Eu adoro também quando as crianças vão dando essas respostas que surpreendem a gente fica com mais empolgação ainda para brincar. Eu e o Léo tive com um cara, deve ter 1 mês e meio, mais ou menos, ele começou a falar frases mais compostas, assim, né? E aí a gente parava assim, gente, ele falou isso mesmo, até com concordância. Ontem eu tava dando aula de tarde, eu tranco o quarto, porque senão minha aula tem uma invasão de uma criança. Aí, na hora que eu saí do quarto, ele tava sentado no sofá comendo uva. Aí ele virou, eu escutei ele com o pai dele antes. Aí na hora que eu saí do quarto, ele, mamãe, estou comendo uva. Eu falei assim, nossa filho, você já tá concordando. No gerúndio, que lindo. É isso aí. Então... Que é mineiro não fala comendo, não, fala comendo.
Brincando com ele. Você está falando aí do Theo, eu estou lembrando também de algumas coisas que eu tenho feito aqui em casa com meu filho também e são bacanas também. Ver fotos antigas foi ótimo. A gente resgatou um pouco, né, ali fatos que já aconteceram ali, de memória mesmo, né, e tem a memória afetiva ainda, porque ele vivenciou tudo aquilo, a gente viu fotos de coisas que a gente já fez de legal também, eu acho que foi bastante motivador também, ele falou muito enquanto ele estava vendo fotos antigas. E é aquilo que eu falei, né, desse período da quarentena. A quarentena cortou muito o convívio, então eu achei até bacana fazer essa brincadeira de pegar fotos antigas, né, no próprio celular mesmo, porque aí a gente resgata até assim, olha que bacana que a gente já viveu, que tinha tanta gente, né, até a gente fica com saudade, né. Dá valor a outras coisas. Então, é engraçado, né, também, ainda nessa questão da quarentena. Esses dias eu estava pensando, todas as vezes que chega um paciente novo no consultório, né, e aí, né, a maioria das vezes está com atraso de linguagem, eu começo a perguntar da rotina da criança, se vai à escola, se tem convívio com outras crianças e tudo mais. E aí eu parei para pensar, falei, gente, eu pergunto de tudo que foi cortado nesse período, esse convívio foi cortado, e são coisas extremamente importantes para o desenvolvimento da linguagem, né? São coisas que... Por isso que a gente acaba perguntando em consultório se a criança tem esse contato, né? Então, eu acho que até o brincar junto acaba meio que compensando um pouco a falta dessa convivência nesse período, né? A gente tem que ter agora, a gente tem que ter muito cuidado mesmo com as nossas crianças, né? Pelo fato de elas não estarem tendo esse contato, a gente tem que realmente se dedicar um pouquinho a eles. Até para essa questão da imitação que nós comentamos antes, né? O único modelo de imitação que as crianças estão tendo são os pais, e antes a criança tinha as crianças da escola, antes tinha as crianças na pracinha, acabava tendo outros tipos de convivência, né? Mas isso tudo vai passar, né? As crianças vão voltar a ter esse convívio todo aí. Eu acho que passou alguma coisa aqui em relação à repetição, né? Falaram também de música. Falaram de cantar. Música liberado, né? A música é extremamente importante para tudo, para o desenvolvimento de linguagem, ritmo, a música calma também. Então, nesse período, eu acho que faz bastante diferença também, né? Tem mais estímulo musical. Aí na live agora, essa frase está fixada aí. Nessa quarentena, eu queria que a expectativa, né? Porque como tem a expectativa e realidade, qual que era a minha expectativa? Nessa quarentena, eu queria que o horário que eu estivesse trabalhando, o Theo brincasse sozinho. Que a gente começou falando sobre isso, né? Eu acho que ele lá fora com o pai dele. Eu acho que muita gente quer isso, né? Porque acaba tendo muita demanda de trabalho, precisa produzir um pouco também, né? Mas acho que essa questão do revezamento, dos brinquedos, eu acho que funciona, né? Dependendo da idade da criança, a criança não vai ficar tanto tempo ali envolvida na brincadeira sozinha, mas você vai conseguindo avanços nisso aos pouquinhos, né? Essa questão eu não sei se foi exatamente isso que passou rapidinho ali, mas da questão da repetição, né? Criança quer ver o mesmo filme 10 vezes, criança quer ler o mesmo livro 10 vezes. Isso é natural do desenvolvimento. Se a gente for parar para pensar, a gente também tinha as nossas preferências quando nós éramos crianças, né? E então não conseguia repetir, porque quando eu era criança não tinha nada gravado. Mas não tinha um filme assim que você assistia? Eu tinha um filme quando eu era criança que eu queria sempre assistir. Mas, amiga, eu não tinha videocassete. Só fui ter videocassete já era com 10 anos, entendeu? Deixa eu explicar a minha realidade. Eu não tinha. Mas olha, isso também vale também com livro, com brinquedo e tudo. Às vezes... Não, eu entendi. Pro adulto, às vezes, fica um pouco chato. Mas você já viu esse filme? Mas você já viu esse desenho? Vamos ver outro. Mas acho que não tem essa necessidade. Até porque a criança ela vai consolidando também o entendimento daquela história à medida que ela vai repetindo. Faz parte do desenvolvimento isso. Então, a gente, quando está estudando, a gente tem que repetir para a gente fixar, né? Sim. E tem até alguns estudos que eles falam que a criança, às vezes... na primeira vez que assiste,
presta mais atenção numa coisa e numa segunda vez presta mais atenção em outra coisa, que aquele mesmo desenho, aquele mesmo vídeo tá apresentando. É como se fosse a gente lendo um livro na adolescência e depois na vida adulta. É a mesma história, a gente já conhece, a gente acaba tendo uma outra leitura daquilo, uma outra interpretação. Então, não precisa ficar preocupado com essa repetição de filme, de o mesmo livro e tal. Claro que isso não, se for excessivo e a criança não tiver outro interesse, aí a gente pode se preocupar, mas faz parte do desenvolvimento a criança querer assistir o mesmo desenho, principalmente o mesmo desenho várias vezes. Agora, uma dica é a gente expandir isso. A gente pode pegar o núcleo daquele desenho que a criança está gostando, né, o tema ali, e expandir para uma outra atividade. Então, meio que dentro do mesmo tema, fazendo uma outra coisa. E aí você vai ver o quanto que a criança está sendo flexível ali em relação àquele conteúdo. Né? Mas realmente a criança vai consolidando mesmo o entendimento daquilo à medida que ela vai vendo mais vezes aquele mesmo desenho. Isso acontece. Ah, legal. Vai dando dúvida mesmo. A gente só tem que tomar cuidado em relação ao... Agora vamos então já entrar no assunto polêmico. A gente só tem que tomar cuidado em relação ao uso do eletrônico, né? O eletrônico hoje em dia, ele às vezes é meio que a nova chupeta, né? Para a criança ficar quieta, você vai lá e liga o celular, ou dá o tablet. No caso, aqui em casa, assim, real é a nova chupeta. Pois então... Porque às vezes o Theo tá extremamente nervoso, extremamente agitado, ele quer ir pra rua, não pode ir pra rua, e a gente entrega o celular na mão dele. E aí o menino fica quieto, a gente consegue. Pois o celular tem esse efeito de hipnotizar mesmo, né? Mas o problema é você usar o celular ou o tablet, né? O eletrônico, de um modo geral, como se fosse a chupeta, porque a criança não vai aprender a se controlar ou não vai aprender a esperar. Na verdade, ela está tendo alguma coisa que está substituindo ali e vai acabar deixando aquele comportamento frequente. Ele vai sempre vai acabar até chorando e fazendo mais pirraças para pedir o celular, porque ele sabe que ele vai conseguir mesmo, né? A gente faz assim, é muito bonitinho até. Eu sou muito babona mesmo, tá, gente? Muito coruja. Quando ele vai chegando à noite, né? Eu já aprendi com a Érica na live de sono que o celular emite essa luz azul, que atrapalha, né? Que desperta muito. Então, quando vai chegando à noite, a gente aí a gente segura mesmo porque à noite, depois de um certo horário, nem eu nem o Léo trabalhamos, a gente pode se dedicar mais ao Theo. E aí, mas ele quer o celular, mesmo com a gente, às vezes ele quer o celular ali o tempo todo. A live fica gravada assim, tá, gente? Só pra mim não perder. E aí, ele quer aquele celular e a gente já tá querendo brincar e ele quer o celular, e a gente fala assim, agora o celular tá com sono, ele vai dormir. Você dá boa noite pro celular, o celular vai deitar ali. Personificou o celular. É uma pessoa aqui em casa. É uma pessoa. É uma pessoa. E aí ele dá boa noite, celular, até amanhã, fazendo uma carinha de sono, querendo continuar com aquele celular. Aí ele põe. Mas o meu filho tem 2 anos, eu fico imaginando quem tem um adolescente com 13, uma criança com 10. Que aí se funcionou, tá ótimo, não é verdade? Se funcionou, tá ótimo. Funcionou. Né? Ele me entrega o celular, para de chorar e fala que o celular foi mim. Pede ainda mais umas 2 vezes, mas eu consigo controlar. Mas durante o dia... assim, a gente tem essa questão do uso das telas como se as telas fossem... como se a tela fosse uma vilã mesmo, né? O eletrônico, de um modo geral, fosse um vilão. Eu até acho que eles realmente comprometem... Acho não, eu sei, isso já está estabelecido já.
Eu sei que as telas comprometem. Que legal. Alguém tá falando assim que desliga o Wi-Fi e diz que a internet acabou. Legal pros adolescentes. Acabou. A internet foi embora, né? Ai, pros adolescentes é legal. Pode continuar. Então, o eletrônico, ele tem esse lado da vilania mesmo, né? Altera o comportamento, atrapalha o desenvolvimento de linguagem. O eletrônico acaba entrando no lugar de um momento de interação. A gente poderia ter um momento ali mais interativo com a criança e acaba deixando no celular e a criança fica sozinha. Então, sim, existe isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, essa nova geração é a geração da tecnologia. É a geração do eletrônico. Então, será que a gente deveria proibir ou a gente deveria ensinar a criança a fazer um uso consciente disso, né? Será que os adultos fazem um uso consciente dos eletrônicos também, né? O meu marido trabalha com tecnologia da informação, né? Ele é TI, e ele fala muito assim, a tecnologia veio para encurtar a distância e para fazer a gente ganhar tempo. E o que a gente faz é justamente ao contrário. A gente fica distante das pessoas e a gente perde tempo na internet. Então, é um mau uso da tecnologia. E é uma coisa para se pensar realmente. Né? Se o uso do eletrônico, né, das telas em geral, na sua casa, estiver distanciando você da criança, né? Vamos pegar, na verdade, até não só a criança, os adolescentes, né, até um pouquinho mais velhos. Aula online o dia inteiro, sai da aula online e joga videogame. É muito tempo na tecnologia, com muito pouco tempo de convivência, né? Então, assim, eu acho que existe o lado ruim e eu acho que existe um lado que a gente precisa aprender a usar. E eu acho que a gente também precisa ensinar a criança a usar. Tem alguém perguntando sobre qual o tempo ideal. Depende da idade da criança. Se a gente for pegar crianças até 2 anos, 0. O que a gente já começou a falar aqui, a gente sabe que crianças antes de 2 anos já estão usando celular aí, né? Bastante. É o que eu estou querendo dizer, né? Nesse período de quarentena, né? Muitos pais têm usado, e os pais têm falado isso comigo também, né? Que têm usado o celular como uma ferramenta para que eles possam trabalhar. Então, entrega o celular para a criança vai ficar lá no celular e eles conseguem trabalhar. Então, assim, eu acho que até para a gente conseguir ponderar tudo isso, a gente precisa monitorar o tempo. Eu acho que tem que ter um tempo de brincar com a criança, principalmente os maiores, né? Eu acho que tem que ter um tempo ali. O momento de convivência está sendo bom, está sendo rico. Então, aí pensando até na nossa dinâmica, né? Porque aqui é expectativa é realidade, não é verdade? Então, pensando até na nossa dinâmica, se o momento em família tá rico, tá produtivo, acho que a criança pode ficar um pouquinho ali no telefone, na tela, mas você pode, inclusive, ficar junto com ele. Chama a criança, então, para assistir um desenho junto. E vocês dois ficam ali, aproveita o friozinho, fica ali juntinho e assistem o mesmo desenho. Depois do filme, você pode expandir até a comunicação falando sobre aquele assunto, chamando a criança para pensar e conversar sobre algumas coisas. Se for de um desenho que a criança gosta muito, você pode pegar os personagens que geralmente a criança tem, os bonequinhos, né, os personagens dos desenhos, e dramatizar o filme com ela. Então, assim, acho que se a gente for parar para pensar, né, também, pensa nessa quarentena sem internet. Não existiria quarentena sem internet. Imagina, a internet salvou a quarentena, você concorda? Então, eu acho que, assim, é o momento da gente colocar na balança mesmo o quanto que isso pode trazer de benefício. E até mesmo a gente refletir, né, Priscila? Porque, assim, a gente vive até numa bolha, né? Porque você imagina a realidade de muitos brasileiros é não ter internet. E aí você imagina essa galera que não tem internet, que eles estão se virando para conseguir aí, né? Então, graças a Deus que temos a internet. Eu acho que tem que... Agora também que fique bem claro, se a criança tiver com algum atraso de linguagem,
siga a recomendação, não exponha a criança às telas, porque isso vai piorar o atraso, ou pelo menos vai ser uma corrente contra o desenvolvimento de linguagem, né? Mas dentro de uma dinâmica em que a criança está se comunicando bem e que ela está falando tudo direitinho, eu acho que você pode ponderar esse uso. Aí hoje em dia eu sou mais a favor ao uso consciente mesmo da tela. Então eu acho que para isso os adultos também têm que se educar um pouquinho para usar, né? Para eles terem um primeiro modelo da criança e conseguir estabelecer isso. Também é importante, uma outra dica é assim, fazer um momento cineminha. Isso também funciona muito com criança. Você vai deixar a criança assistir um filme ou ficar no celular ou no tablet um pouquinho, naquele momento do dia, que é o momento cineminha, né? Funciona também você combinar com ela que ela vai passar o dia todo pedindo, por exemplo, a tela, e aí você vai falar assim, não, lembra que a gente combinou? Só depois do banho. E aí você vai falar, depois do banho, você vai falar, agora é o momento cineminha, você pode ficar um pouquinho no celular. Né? Então, esses combinados vão guiando a criança também para esse uso consciente, né? Agora não, agora é hora da gente ficar aqui, a gente vai fazer tal coisa, né? Também tem essa, às vezes a criança está entediada, está pedindo a tela, e aí você fala que não, mas também não propõe nada para ela fazer, a criança já estava entediada, não tinha nada para fazer, ela vai querer a tela mais ainda. Então, você tem que colocar alguma coisa no lugar igualmente motivadora, né? Porque se você também propuser uma atividade que não é motivadora para ela, ela vai fatalmente preferir o celular e vai ficar cada vez mais insistindo nisso, né? Aí não vai dar muito certo. Eu acho que estabelecer a rotina e definir tempo, né? Tá bom, você vai ficar tanto tempo no celular ou tanto tempo no tablet. Aí eu acho que é importante. E aí, outra dica também que eu gosto em relação a isso é, na hora que o tempo estiver quase acabando, avisa. Olha, daqui a pouco acabou o tempo. Ah, é legal. Só para dar uma prévia, para não ter aquela pirraça enorme, assim, porque, nossa, vai tirar do nada o celular de mim. Não, então dá uma prévia, fala, ó, daqui a pouco, se tem mais tantos minutos, a gente vai desligar, e aí é o que eu falei, coloca alguma coisa para ser feita, porque a gente vai jantar, por exemplo. Entendeu? Não é desligar porque desligou e pronto, acabou. Não, é porque a vida continua e a gente tem outras coisas para fazer e você faz parte da rotina da casa e você está integrado aqui junto na dinâmica. Então, nós vamos terminar isso agora para fazer uma outra coisa. O combinado não sai caro, né? Não Acho sai caro. E eles entenderem também que faz parte daquilo ali, né? Eu, às vezes, quando eu quero tirar um pouco o celular do tela, eu ponho ele para me ajudar. Filho, eu preciso da sua ajuda. Ele começou nessa fase. Me ajuda, mamãe, assim, assado e frito. Aí ele vai e ajuda. Mamãe, ajudei, né? Do jeitinho dele. Então, ele larga o celular, porque é mais diferente, é novo para ele, né? Uhum, claro. Falando em outra tempo, coisa... ao nosso relógio. Já tá na hora? Não, tá faltando aí uns 8 minutinhos aí. Ainda falta mais um pouquinho. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou teve alguma pergunta que passou aqui e eu não vi? Vou voltar um pouquinho aqui para ver. Figuras. Como fazer essa rodinha de criança? Entenda. Tem gente aqui que queria brincar com a prima. Aqui, a última pergunta aqui é o seguinte. Como fazer essa rotina para que a criança entenda? Bom, ter tocado nisso. Eu queria realmente falar mais um pouquinho da rotina. Eu gosto da figura. A figura ela é muito concreta. E é aquilo que eu comentei. Ajuda a criança a se organizar na ordem do dia, né? Não necessariamente com o horário fixo. O horário fixo também, ele prende demais a gente. E a gente tem que pensar que a gente está em casa. Não é um quartel. Eu não precisa ser general em relação aos horários, entendeu? Então, mas se a rotina fluir numa ordem coerente, a criança vai entender mais fácil. E aí as figuras são um ótimo apoio. É tipo aquele meu filho quadro. Tem 2 o meu filho tem 2 anos. Com as figurinhas, né? Do que a gente vai fazer.
O meu filho tem 2 anos, a rotina dele aqui em casa é com figuras e eu que desenhei junto com ele. Falei, eu fiquei mais ou menos uns 2, 3 dias construindo essa rotina, então eu não coloquei tudo de uma vez. E então, todas as imagens estão coladas no... Depois a gente coloca nos stories, vou colocar nos stories as imagens. Todas as imagens estão coladas no armário que fica no corredor daqui de casa. Então, eu coloquei no corredor justamente para que ele passe e ele sempre veja. E eu também, toda hora, faço referência. Olha, a gente fez isso agora, a gente tomou café, então agora a gente vai brincar lá fora. Aí a gente vai brincar. Olha, agora é hora de ligar. Tem até um celularzinho desenhado que é a hora de ligar para a vovó. A gente liga em chamada de vídeo, e a gente vai ligar para a vovó. A gente liga quase sempre no mesmo horário, porque aquilo ali está exemplificado ali, né? E também, assim, você não precisa colocar 1000 figuras. Não, coloca das coisas principais, das coisas que vão sempre acontecer. Então, tem um momento de brincar, mas eu não coloco ali nenhuma imagem do brinquedo, nada. Não é um brinquedo específico, é a hora que ele vai brincar, né? Tem um momento do almoço, né? Não precisa de eu colocar ali quais as coisas que vão ter no almoço, não precisa de detalhes, é só o acontecimento principal ali do dia. E organiza muita criança no tempo, e eu acho que as figuras são uma ótima ideia, assim, eu acho que são um apoio, um recurso muito bom, tanto para memorização quanto para o entendimento também. E a criança fica com uma noção melhor da passagem do tempo, dá uma noção temporal melhor também. Eu vou fazer agora, eu não tinha feito ainda esse quadro de rotina. E assim, no meu Instagram, eu acho que eu já tinha colocado a foto da rotina, mas eu vou colocar de novo a foto daqui de casa. Eu acho assim, e aí para os maiores também funciona, não com desenhos, mas com escrito mesmo, né? Isso, escreve, escreve. Mas para as crianças que não são alfabetizadas ainda, a figura é legal. Você pode pedir para a criança recortar. Aqui eu mesma desenhei, eu fiz um desenho muito simples, né? Ou você pode buscar imagens na internet também, e aí imprime e coloca aí numa ordem. Muito legal. É legal também separar a manhã da tarde. Também fica bacana também, separar a manhã da tarde para ter uma referência. Aqui eu coloquei separado, mas o que muda para o outro lado da rotina é o sono, porque ele tira uma soneca, depois que ele acorda, ele já sabe que ele já está do outro lado da rotina. Alguém dando a sugestão aqui que no Pinterest tem ideias que é um sucesso. Aqui é um sucesso. De agenda visual. Com certeza, né? O Pinterest tem de tudo. Da rotina mesmo, né? Legal. Da agenda visual. Muito chique o nome. Eu vou fazer uma agenda visual para ter. Que a Marta falou também que revezamento de brinquedo é bom para repetição de vocabulário. Sim, com certeza. Né? Funcionalidade das palavras. Quem mais aqui? Deixa eu ver se tem mais. Tem alguma pergunta que a gente não respondeu. Tem alguma dúvida aí? Cantar também. Cantar, claro, é uma atividade muito bacana. De ritmo, né? Som, de entonação, prosódia, pode fazer também. Aqui a gente faz atividade física, né? A gente dança. Theo ama dançar. Então eu ponho no YouTube mesmo, musiquinha de criança. E tem muitas com coreografia, e ele quer fazer, ele quer brincar de dançar, ele quer brincar de roda. Acaba que a dança pode até entrar um pouco nessa questão do movimento, da atividade física, que é uma coisa que a gente citou aqui antes como uma coisa que está faltando nessa quarentena, né? Crianças que moram em apartamento também estão fazendo pouco movimento, né? Eu acho que depois dessa quarentena vai ter muito estudo científico sobre os impactos da quarentena na vida das pessoas, porque uma coisa também que reclamaram com muita frequência comigo era da mudança do sono. Mudança dos hábitos de sono das crianças, né? E as crianças estão gastando menos energia e estão dormindo menos, né? Então, não sei se tem relação, né? Pode até ter um link aí entre as duas coisas nesse período da quarentena,
Mas o fato é de que a gente está se movimentando menos, está dormindo menos, está com uma qualidade de vida bem alterada, né? Eu tenho os dias que eu faço atividade física aqui em casa e aí eu ponho, eu ponho no celular e jogo o celular, espelho para televisão. E aí eu chamo ele, vamos filho, fazer atividade física com a mamãe? Aí ele vai pro lado, chama o pai dele também, faz o jeitinho dele. E aí é uma maneira também da gente, uma dica que eu tenho que dar pra vocês é essa, de eles também verem vocês fazendo atividade física, vai acabar, alguém tira um print já. 20 segundos pra acabar. Priscila, muito obrigado, foi um prazer muito grande ter você aqui. Obrigada a você. Muito convidada para vir aqui falar mais coisas, que foi só uma pincelada. Tá? Obrigada, tá? Obrigada a você pelo convite, adorei, tá? Beijão. Tchau.